Graça e paz. Estamos iniciando mais um discipulado de homem para homem. Neste momento, eu convido você para que abramos as nossas Bíblias em 2 Samuel, no capítulo 11, para que iniciemos a leitura a partir do verso 1. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi permaneceu em Jerusalém. E aconteceu à hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço uma mulher que estava se lavando, e esta mulher era muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer, e entrando ela a ele, se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundície, então voltou ela para a sua casa. E a mulher concebeu, e enviou, e fê-lo saber a Davi, e disse: pejada estou. Então enviou Davi a Joabe, dizendo: envia-me Urias o heteu, e Joabe enviou a Urias até Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como ficava Joabe, e como ficava o povo, e como estava indo a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele iguaria do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. E o fizeram saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? E disse Urias a Davi: a arca e Israel e Judá ficam em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados no campo, e hei eu de entrar na minha casa para comer e beber e para deitar com a minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma não farei tal coisa, ó rei. Então disse Davi a Urias: fica cá ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e também o dia seguinte. E Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou, e à tarde saiu a deitar-se na sua cama com os seus servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja, e retirai-vos de detrás dele, para que seja ferido e morra. Aconteceu, pois, que tendo Joabe observado bem a cidade, pois a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes, e saindo os homens da cidade, e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo dos seus servos e dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Vamos orar, meus irmãos? Pai, nós te agradecemos por este tempo de encontro virtual, por este discipulado, por esta palavra que não voltará vazia, mas fará aquilo que lhe apraz no coração de cada um destes seus servos que estão reunidos comigo neste ambiente virtual. Pai, nós colocamos mais uma vez as nossas vidas diante de Tua santa presença, pedindo perdão pelos nossos pecados, pedindo a manifestação da Tua graça e pedindo a condução do Teu Espírito Santo sobre a vida de cada um de nós, porque somos templos do Teu Espírito, somos na condição de homens, sacerdotes dos nossos lares, e por tudo o que o Senhor tem feito e pela manifestação e revelação da Tua palavra neste momento, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o intuito nesta ministração
é trazer o exemplo de um homem que serve como referência para cada um de nós. Temos aqui um servo mais digno de que o rei. Estamos situados em 2 Samuel, no capítulo 11, do verso 1 ao verso de número 17. Quando o servo se torna mais digno do que o rei, este é honrado, mas o rei se torna servo do seu próprio pecado. Analisemos um pouco a vida de Urias. Quem era Urias? Urias, em hebraico, Uriá, significa minha luz é Yahvé, minha luz é Deus. Urias era heteu, era um dos heróis de Davi, e nós podemos comprovar isso em 2 Samuel 23, 39. E ainda observando um pouco mais o exemplo e a vida de Urias, nós percebemos que tanto o seu nome como a conduta de Urias indicam que ele havia abraçado, ele havia acolhido no altar do seu coração a fé hebraica. E essa afirmação eu comprovo citando 2 Samuel, no capítulo 11, no versículo de número 11. A arca e Israel ficam em tendas, e Joabe, o meu senhor, e os seus servos e os servos de meu senhor estão acampados no campo, e hei eu de entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com a minha mulher? A preocupação de Urias era em proteger a arca da aliança, era em proteger Israel. Portanto, é por isso que eu afirmo que Urias havia abraçado a fé hebraica. Ele servia ao exército israelita sob o comando de Joabe. Infelizmente, meus irmãos, Urias foi morto por Davi através de mãos alheias por causa de sua esposa Batseba. Em um tempo em que os reis acompanhavam os seus exércitos no campo de batalha, Davi, rei, que deveria estar no campo de batalha com seu exército, decidiu ficar em casa. Decidiu ficar no palácio. E passeando pelo palácio, viu o que não deveria ver, desejou o que não deveria desejar e consumou o que não deveria ter consumado, o pecado do adultério, da traição e do homicídio. Nós percebemos aqui, meus irmãos, que Urias entrou para a história humana como sendo o mais digno de todos os traídos. O servo mais digno do que o rei. Urias representa uma legião cada vez maior de homens e mulheres que são vítimas da traição. Quantos de nós fomos vítimas da traição? Quantos de nós, no decorrer da nossa caminhada, também fomos traídos? Fomos traídos por pessoas que metiam a mão no prato conosco. Fomos traídos por amigos. Fomos traídos por cônjuges. Fomos traídos por líderes. Fomos traídos por pessoas que nós guardávamos as 7 chaves dentro dos nossos corações. Olhando para o comportamento de Urias, durante as 48 horas que o tornaram famoso, como nos diz ali a parte B do verso de número 12 do capítulo 11 de 2 Samuel, nós aprendemos 3 lições importantes. E são essas 3 lições importantes que nós aprendemos com Urias que eu quero compartilhar com você, homem de Deus, servo de Deus. A primeira lição importante que nós aprendemos ao observar a vida, a missão e o comportamento de Urias é a dignidade do compromisso. Versículos 6 e 7 vão nos apontar este caminho da dignidade do compromisso. Se eu tiver que ser traído, que seja
enquanto eu cumpro as minhas obrigações, ó rei Davi. Eu não vou abandonar a arca, eu não vou abandonar Israel, eu não vou abandonar o meu comandante Joabe, eu não vou abandonar o exército que está em campo, eu não vou abandonar os homens que estão debaixo da minha liderança e eu não vou abandonar ao Senhor, ó rei Davi. Ele não se tornou obsessivo, meus irmãos. Diz a Bíblia que a esposa de Urias era muito linda, era muito formosa, isso está no verso de número 2. Mas Urias não vivia em função da beleza de sua esposa. Embora Urias a amasse, ele não vivia em função dela, quer seja por zelo, quer seja por prazer. Eu repito, Urias não vivia em função de sua mulher. Ele era um militar e sua obrigação era estar na guerra. Na condição de militar, ele compreendia que a sua obrigação era defender a sua nação. A sua obrigação era defender o rei, era defender o exército que estava lutando no campo de batalha com ele. Muitas pessoas com medo de traição, muitos homens com medo de traição deixam as suas vidas, deixam as suas obrigações, deixam as suas prioridades em função de evitar algo que nem assim acaba sendo evitado. Mas com Urias nós aprendemos que aquele homem lutava por honrar a dignidade do seu compromisso. A dignidade do nosso compromisso tem estado presente na pauta da nossa vida, meus irmãos. Tem havido dignidade no compromisso com o nosso Deus, com o Deus que nós servimos. Temos sido homens dignos, pois assumimos um compromisso que não cedemos com a vida de santidade. Além da dignidade com o compromisso, nós aprendemos uma segunda lição com Urias, a dignidade da consciência. A dignidade do compromisso com Deus é importante. A dignidade do compromisso com a família é importante. A dignidade com a posição de sermos sacerdotes dentro dos nossos lares é muito importante. A dignidade do compromisso com os trabalhos da igreja é importante. A dignidade com o compromisso ali no aspecto da vida secular, da vida profissional, também é muito importante, mas tão quanto importante quanto a dignidade do compromisso é a dignidade da consciência. Do verso 8 ao verso 11, nós encontramos Urias tendo o posicionamento de que ele, se tivesse que ser traído, ainda assim ele não trairia a sua consciência. Muitas pessoas usam a traição para fazer a mesma coisa. Muitos usam a traição após terem sido traídos para pagar com a mesma moeda. Olho por olho, dente por dente. Fez comigo, eu também farei com ele, eu também farei com ela. No caso, Urias não sabia de nada, mas Urias sabia o que a sua consciência indicava: compromisso com o outro, compromisso com a nação, compromisso com o rei, compromisso com aqueles que estavam ali para lhe darem ordens na condição de superiores. Ouça nesta manhã, nesta tarde, neste dia, meu irmão, o que a sua consciência está lhe alertando. E não use, em nenhum momento da sua vida, homem de Deus, não use o episódio que o agrediu como pretexto para agredir outras pessoas. Não usemos o preço da moeda que usaram contra nós para darmos a mesma paga, para darmos o mesmo retorno. Não usemos o episódio que nos agrediu
como pretexto para agredirmos outras pessoas, para agredirmos outros homens, para agredirmos outros filhos, outras filhas. Não usemos o episódio que nos agrediu para usarmos de agressão para com outras pessoas. Não importa quem nos agrediu ou quem nos caluniou ali naquela rede social, ali no Facebook, nós não vamos, na condição de homens de Deus, utilizarmos a mesma moeda para dar paga. Além da dignidade do compromisso e da consciência, a terceira lição que nós aprendemos com Urias, neste momento de discipulado, neste momento de entrosamento, neste momento de aprofundamento dos nossos laços fraternais, aprendemos que Urias tinha sobre a vida dele a marca da dignidade da atitude. Isso está no verso B, ou na parte B do verso 8, e também no verso de número 13 do capítulo 11 de 2 Samuel. Se tiver que ser traído, que não haja presentes, nem entorpecentes neste mundo, que enfraqueçam a minha dignidade e a força das minhas decisões. Se tiver que ser traído, que não haja nada que nós utilizemos como fuga para o enfrentamento da nossa realidade. Que não haja fuga para o enfrentamento da nossa realidade no álcool, na maconha, na cocaína, nos jogos de azar e em tantos outros caminhos que poderão nos levar a caminhos de morte. Pois, homem, à luz dos Salmos, nos diz a palavra de Deus que um abismo pode chamar outro abismo, um precipício pode chamar outro precipício. É comum que ao atravessar uma situação de traição, é comum que ao enfrentarmos uma situação de decepção, de rompimento, a maioria das pessoas tente consolar-se ou preencher-se com coisas materiais, com fugas, como já disse e repito, bebida, remédios, drogas lícitas e ilícitas. Conta-se que um casal com quase 30 anos de casados vivia neste nível. Cada vez que ele queria sair, propunha que ambos, ele e a esposa, jogassem baralho. Se ele ganhasse a partida, poderia sair, desde que lhe desse um presente de consolação. Se ele ganhasse, além do presente, ele não sairia. Com Urias, além da dignidade do compromisso, além da dignidade da consciência, além da dignidade da atitude, nós aprendemos aqui a quarta e última lição, a dignidade do caráter. Versos 14 e 17 do capítulo 11 de 2 Samuel. Se eu tiver que ser traído, que seja por haver confiado. Muitas pessoas nunca são traídas, mas também nunca experimentaram o prazer, a alegria, o descanso de confiar em alguém. É melhor ser traído por haver confiado do que nunca ser traído em razão de nunca haver confiado em ninguém. A dignidade do caráter nos leva a confiar uns nos outros. Eu confio em você, homem de Deus. Eu confio que você tem lutado para ser um homem íntegro, honesto,
puro, santo. Eu confio que Deus fez de você e colocou sobre os seus ombros a responsabilidade de ser sacerdote dentro do seu lar, de ser aquele que tem a iniciativa de realizar o culto doméstico, de ser o homem que tem a iniciativa de continuar intercedendo pela vida do filho, da filha, da esposa, da família, da igreja, do mundo, do país, da nação. Eu acredito em você. Acredito que você tem lutado para vencer traumas. Acredito que você tem lutado para vencer vícios. Acredito que você tem lutado para ser um homem melhor. Um homem com um coração mais brando, um homem com as atitudes mais equilibradas, mais centradas, mais cristãs. Eu creio. Eu confio em você. Ainda que eu tenha vivido, no aspecto das minhas amizades, momentos de traição de pessoas ou com pessoas que eu achava que eram amigos e amigas, apesar de que eu tenho defendido a ideia de que homem não tem amigas, ou de que a única e melhor amiga do homem é a sua esposa, não tem esse papo de dizer as minhas amigas, não, posso ter colegas. Amiga é a minha esposa, é a minha mãe, é a minha irmã sanguínea. No cristianismo, para não dar rolo, a gente costuma dizer que homem tem amizade com homem, mulher tem amizade com mulher. E no caso dos casados, para as esposas, o esposo é o melhor amigo, e para os esposos, a esposa é a melhor amiga. Mas voltando novamente à dignidade do caráter, Uzias, mesmo traído, confiou na missão que lhe havia sido dada, ainda que ele não soubesse o que estava acontecendo. Ele, em razão da dignidade do seu caráter, se manteve pronto, solícito no posto militar e profissional que ele havia abraçado. E eu quero repetir aqui insistentemente e intencionalmente, já partindo para a conclusão desta mensagem. Eu confio que você quer ser um homem melhor. Portanto, se aproxime de mim. Eu sou o seu pastor e estou aqui para te ajudar. É claro que um momento é complicado e delicado porque nos foi imposto por uma questão de saúde e de preservação da vida, um isolamento social, e nós vamos respeitar, não vamos contrariar. Mas quando nós voltarmos a cultuar, quando voltarmos a abraçar novamente, a nos ver presencialmente novamente, confie em mim, eu estou à sua disposição para te ajudar. Há muitos anos atrás, mais precisamente no ano de 2005, eu passei por um dos maiores desertos da minha vida. E naquele intenso deserto, eu me encontrava no olho de um furacão existencial, espiritual, emocional, relacional. Mas eu louvo a Deus porque no olho daquele furacão em 2005, mais precisamente entre junho e julho de 2005, eu contei com 3 homens de Deus que confiaram em mim, que acreditaram que eu precisava de ajuda e queria receber ajuda para sair do olho daquele furacão. 3 homens que estenderam as mãos, que não me condenaram, que não me julgaram, que me abraçaram e disseram: estamos aqui para te ajudar naquilo que for preciso. Homem de Deus, eu estou aqui para te ajudar naquilo que for preciso. Mas para isso é necessário que nós decidamos abraçar
ou continuar abraçados com a dignidade do nosso compromisso com Deus, com a dignidade da nossa consciência, com a dignidade da nossa atitude e com a dignidade do caráter. Urias não é um fraco, não é indiferente. Você não é um homem fraco, não é um homem indiferente. Prova disso é que você está ouvindo essa mensagem. Prova disso é que você está permitindo que a palavra penetre no seu coração. Prova disso é que você está dando liberdade ao Senhor para que esta palavra visite e habite o teu interior, visite e habite o altar do teu coração. Urias é um ser digno que mostrou que valores como compromisso, valores como honra, respeito, caráter e confiança são mais fortes do que a traição. Urias morreu, mas o seu nome foi honrado. Milhares de anos após a morte deste homem honrado, que foi traído, mas não abandonou o seu posto, que foi traído, mas continuou tendo um compromisso com a honra, continuou tendo um compromisso com o respeito, com o caráter e com a confiança. Milhares de anos depois de sua partida, ele continua sendo referência para nós nos dias atuais. Há quanto tempo? Milhares de anos, Urias morreu, mas o exemplo dele está aqui, diante de nós, no dia 16/5/2020. O exemplo de Urias está servindo para que nós mantenhamos o nosso compromisso com a honra, com o respeito, com o caráter e com a confiança. A traição pode destruir muitas coisas. A traição pode ter destruído muitas coisas, mas nunca deixe que a traição destrua a sua dignidade. A traição pela qual passamos e estamos enfrentando e administrando não tem poder para destruir a nossa dignidade se nós nos posicionarmos impedindo que a traição fira e mine a nossa dignidade. Você é um homem digno, digno de ser pastoreado, digno de ser ouvido, digno de ser abraçado. Não importa o tamanho do seu desespero, eu estou aqui, nós, homens da Igreja Metodista em Campo Belo, estamos aqui para te ajudar, estamos aqui para te abraçar, mas você precisa desejar, você precisa acolher este auxílio, esta ajuda. Temos aqui algumas curiosidades no texto que lemos. Desce a tua casa, nos tempos de Urias, significava desce a tua casa e lava os pés, significava vai e deita com a tua mulher. O rei disse, vai para a tua casa e lava os teus pés, ou seja, deita com a tua mulher. Não. Eu tenho um compromisso com a proteção da Arca da Aliança, com Israel, com o meu superior que é Joabe, com o rei e com o exército que está lá no campo de batalha. Não vou. Uma outra curiosidade deste texto é que o procedimento de mandar buscar mulheres era aceitável entre os monarcas orientais, mas não era aceitável em relação a uma mulher casada. Davi sabia o tamanho da encrenca que ele estava fabricando, mas consumou. O Espírito Santo alertou, mas ele decidiu dar voz à sua carne, ao seu desejo. Também foi perdoado. O Salmo de número 51 mostra o rei que deveria ter ido para a guerra, mas ficou passeando no palácio e no terraço do palácio, adulterando, mandando matar o esposo da mulher com quem ele adulterou. Mas no Salmo 51 nós encontramos também Davi com um coração contrito e quebrantado diante da presença de Deus, dizendo, pequei,
Reconheço o meu erro, mas eu necessito do teu perdão, ó meu Deus. Meu irmão, o Senhor nos chama para continuarmos servindo, assim como serviu Urias, com compromisso, com consciência, com atitude e com caráter. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe, em nome de Jesus, o seu corpo, alma e espírito. O Senhor te valoriza. Eu acredito na sua capacidade de resistir às tentações e de superar as traições. Agindo Deus, ninguém impedirá. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por este tempo em que nós estamos aqui reunidos em discipulado com estes homens que nos acompanham. E nós te agradecemos pelo exemplo de Urias, o servo mais digno do que o rei. Urias, que entrou para a história humana como sendo o mais digno de todos os traídos. Muito obrigado, Pai, pelo exemplo, pelo legado espiritual, pelo legado comportamental deixado por Urias. Aprendemos e abraçamos a dignidade do nosso compromisso, a dignidade da nossa consciência, a dignidade da nossa atitude e a dignidade do nosso caráter. Muito obrigado, Deus, porque também com a história de Urias fomos ministrados neste dia e aprendemos que a traição pode destruir muitas coisas, mas nós, homens de Deus, nunca podemos deixar que a traição destrua a nossa dignidade. Obrigado por cada homem digno que está aqui, por cada homem que está neste momento com o coração contrito e quebrantado pelo poder e pela eficácia da Tua palavra ministrada que não pode voltar vazia. Senhor, nós não queremos, diante das traições, diante das decepções da vida, recorrermos, Deus, aos entorpecentes, recorrermos, Pai, a mecanismos de fuga que vão nos levar para precipícios ainda maiores. Senhor, Tu és a nossa referência, Tu és a porta. Se entrarmos pela porta que é Jesus, nós encontraremos salvação. E se sairmos pela porta que é Jesus, nós encontraremos e desfrutaremos da Tua supervisão sobre as nossas vidas. Que o Senhor possa supervisionar o nosso interior neste dia. Toma a vida de cada um destes homens, ó Espírito Santo de Deus. Vai ungindo, vai capacitando, vai curando, vai libertando, vai fortalecendo, vai consolidando a obra do Senhor na vida destes varões, na vida destes homens santos, que devem levantar a tempo e a fora de tempo mãos santas em direção ao Teu santo altar. Abençoe, Pai, a família destes homens. Abençoe a esposa, os filhos, a família, a parentela, a vida profissional, a vida espiritual, a vida relacional, que todas as áreas na vida destes homens sejam visitadas e preenchidas pela manifestação do Teu poder e da Tua graça. Sela cada um deles com Teu Espírito, Pai. Batiza estes homens com a plenitude do Teu Espírito, Pai. Toca nos lábios deles com brasas vivas tiradas do Teu altar com uma tenaz. Esta, Pai, é a nossa oração. E eu abençoo estes homens e declaro a bênção do Senhor sobre a vida de cada um deles, e assim o faço, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Glória a Deus, homem de Deus, por esta manhã, por este encontro, por este dia, por esta noite, né? Porque vai depender muito do momento em que você assistir esta mensagem. Se é de manhã, se é à tarde, se é à noite, se é à madrugada ou durante a madrugada, Deus vai falar ao seu coração. Eu só peço para você, homem, não esquecer de dar o seu joia, o seu like aqui neste vídeo. Isso é muito importante para nós, porque faz crescer o canal da nossa igreja.
Se você ainda não é inscrito no canal da nossa igreja aqui no YouTube, faça a sua inscrição, é rápida, basta apenas um clique, é gratuita. E você também deve ativar, eu sempre digo assinar, né? Você deve ativar o sininho que está aí na plataforma para você receber notificações sempre que nós formos começar uma transmissão, um culto, você vai receber, caso acione o sininho, no seu celular você receberá uma mensagem que vai acusar que o culto está começando. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe os seus planos. Nós vamos impetrar a bênção do Senhor sobre a sua vida. Homem de Deus, que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo permaneça e prevaleça sobre a sua vida hoje e para todo sempre. Amém. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela presença. Que Deus te abençoe ricamente. Um forte abraço.